Boa tarde, me chamo Rosa Coelho, sou bibliotecária, trabalho na área de gestão documental do Tribunal Federal da Segunda Região, mais especificamente com documentos eletrônicos no SIGADOC. A finalidade dessa apresentação é mostrar as principais operações do módulo de documentos para aquelas pessoas que estejam iniciando, estejam começando a trabalhar com a ferramenta, ou para o nosso público externo que esteja interessado em adotar o sistema. O SIGA, Sistema Integrado de Gestão Administrativa, é um sistema formado por módulos. Módulo de documentos, workflow, serviços, gestão de conhecimento, transporte, pessoas, gestão orçamentária. Essa apresentação trata especificamente do módulo de documentos. Vou apresentar aqui, compartilhar minha tela para demonstrar o sistema. Para entrar no sistema, é necessário que o usuário se logue com sua matrícula e senha. Uma vez logado no sistema, ele vai identificar o usuário que acabou de se logar e a lotação desse usuário. Na página principal do SIGA, são apresentados os quadros referentes aos módulos de documentos que estão em operação naquele órgão. Do lado esquerdo, nós temos aqui o quadro expedientes e quadro de processos administrativos referente ao SIGADOC. O quadro de tarefas, que é referente ao módulo de workflow, solicitações do SIGA Serviços, gestão de conhecimento. Os módulos eles podem operar simultaneamente ou não. Voltando para o SIGA Documentos, aqui do lado esquerdo, nós temos o quadro de expedientes e processos, porque o SIGA ele adota tanto processos, tanto expedientes avulsos ou juntada de documentos, como processos administrativos. Dentro do SIGADOC, para que um documento ou uma juntada de documentos saia da condição de expediente e seja tratada como processo, é necessário que esse expediente ou juntada sofra a operação de autuação de processo. E aí sim ele ganha uma capa de processo, um número de processo e passa a ser controlado, acompanhado no quadro de processos administrativos. Mais para frente vamos ver como funciona essa operação. Ainda sobre o quadro de documentos, nós temos aqui a coluna atendente e a coluna lotação. A coluna atendente se refere ao usuário que está logado. E a coluna lotação, a lotação a qual esse usuário faz parte. Dentro da lotação, pode haver mais de um atendente. Então, aqui são referentes aos documentos que existem nessa lotação. E na coluna atendente são os documentos referentes a esse usuário. Os documentos que ele esteja elaborando, revisando, que ele seja o subscritor, dentro da sua lotação ou não, né? Porque um atendente ele pode, ao longo da sua vida, passar por diversas lotações. Então, ele carrega um histórico com ele. Tanto no quadro expediente quanto no quadro de processo administrativo, nós temos aqui diversas situações em que o documento passa. Então, um documento que está em elaboração, ele é um rascunho, ainda está dependendo de assinatura, ele fica aqui em elaboração. Após ser finalizado, ganhar um número dentro do SIGADOC, ele passa a ficar pendente da assinatura daquele subscritor, que o elaborou, ou outros subscritores, porque o documento ele pode ser assinado, ele pode ser assinado por um subscritor apenas, ou por um subscritor e outros consignatários. Existem os documentos, aqui ele indica quais são os documentos que têm anexos pendentes de assinatura ou de conferência na lotação ou pelo usuário, despachos que estejam pendentes de assinatura. O despacho, ele também é um documento pendente de assinatura, mas como é um documento muito utilizado, é um tipo documental muito utilizado aqui no tribunal, por exemplo, então quis se dar um destaque para esse tipo documental. A caixa de entrada digital é referente aos documentos digitais que estejam aguardando recebimento. Ao conhecer o conteúdo desse documento, o sistema entende que esse documento foi recebido e ele sai da sua caixa de entrada digital. A caixa de entrada digital, ela nunca fica zerada, ela só vai aparecer
no seu quadro de situações, se tiver documento a ser recebido. Caso não tenha nenhum documento a ser recebido, a caixa de entrada não aparece. Os documentos aguardando, na situação aguardando andamento, são os documentos que foram produzidos, assinados na lotação e que agora já podem ser tramitados ou juntados a outro documento, ou como também aqueles documentos que foram encaminhados para essa lotação ou usuário. E aí estão aguardando o andamento, né? O que vai ser feito com esse documento a partir de agora. Como interessado, são aqueles documentos em que eu não tenho ação específica para fazer, mas eu fui marcada ou me marquei como interessada para acompanhar o andamento. Então, todo o andamento que aquele documento tiver, eu vou receber um aviso sobre o que aconteceu com ele. Os documentos transferidos e transferido digital são os documentos que foram transferidos para outras lotações, mas que ainda não foram recebidos no seu destino. O transferido, faz aqui uma diferença entre transferido e transferido digital, porque esse transferido se refere a documentos físicos, né, que até foram gerados no sistema, mas foram identificados como físico e que um documento físico vai chegar na sua lotação de destino. Ao receber esse documento, marcar o recebimento desse documento, ele sai aqui da sua condição de transferido. A mesma coisa acontece com o transferido digital. Os documentos que eu acabei de tramitar para outra lotação, eles ficam aqui no transferido digital até que a lotação de destino confirme o seu recebimento. Documentos sobrestados são aqueles documentos, dependendo de algum outro evento, uma prestação de contas, uma contratação, algum outro evento que impede que neste momento ele seja dado o andamento. Então, para que ele não fique no seu aguardando andamento e contando o tempo, né, na sua lotação, como se ele tivesse esquecido, esse documento ele pode ser sobrestado até que ocorra esse evento e ele possa novamente voltar para o andamento. Arquivado corrente são os documentos que estão no arquivo setorial da lotação. São os documentos que já tramitaram, já cumpriram a sua finalidade e que de acordo com o nosso PCTT, ele tem que cumprir um tempo no arquivo corrente daquele setor até que ele possa ser transferido para o arquivo intermediário e tenha seu destino resolvido, ou guarda permanente ou eliminação. Isso tudo de acordo com o plano de classificação e tabela de temporalidade. Os documentos assinados são os documentos que estão aguardando andamento, mas aqui são os documentos que foram assinados nessa lotação. Para quê? Para dar um destaque em relação aos documentos que estão aguardando andamento aqui dentro. Porque aqui pode ter muitos documentos que foram recebidos. E aqui dá-se um destaque aos documentos assinados para que os outros servidores desta lotação tenham conhecimento de que um documento já foi assinado pela chefia e que pode ser juntado a outro, que pode ser tramitado. Essa marcação é apenas para dar um destaque em relação aos outros documentos que estão aqui também na condição de aguardando andamento. Por marcações, também temos outros tipos de etiquetas e pastas que são utilizados com a finalidade de organizar essa caixa de aguardando andamento. É opcional, isso faz-se necessário quando tem uma lotação que é compartilhada por muitos usuários e muitos documentos ficam nessa caixa de aguardando andamento. Essas marcações são vistas, né, são disponíveis apenas para a lotação em que ela foi criada e a finalidade é organizar a documentação daquela lotação. Como processos administrativos, temos as mesmas colunas e as mesmas situações. Lembrando que para que um documento passe para a condição de processo administrativo, ele precisa sofrer a ação de autuação processual. Vou simular aqui a criação de um documento. Então, criar um documento novo, eu tenho dois caminhos. Eu posso, estando na minha página inicial, eu posso vir aqui no Criar Documento, nesse botão, ou caso eu esteja em outro ambiente do sistema, eu posso vir na aba Menu, entrar no módulo, dizer qual é o módulo, sair do módulo em que eu estou e dizer que eu quero para o módulo de documentos e criar um documento novo.
Os dois caminhos me levam para essa tela de edição, que nós chamamos de tela de entrevista, e aqui eu vou criar um novo documento. Eu tenho uma caixa de seleção de modelos, onde eu vou identificar qual é o modelo que eu quero criar nesse momento. Eu vou criar aqui um memorando, e aí ele me pede, por ser a base de teste, ele me pede aqui se eu quero criar um documento digital ou físico. No nosso ambiente de produção, que nós utilizamos, nós temos pouquíssimos documentos que é necessário a emissão física, então a maioria não tem essa opção, mas aqui eu preciso fazer. Então, o memorando, eu vou dizer que ele é digital. Como eu estou logada, ele identificou que eu serei a subscritora desse documento, mas nada impede que eu redija um documento para que a minha coordenadora assine. E ele muda o subscritor do documento. Eu vou me manter como subscritora para conseguir efetuar todas as operações. Destinatário, ele te pergunta quem é o destinatário desse documento. Eu posso mandar tanto para a matrícula de um usuário específico, e só esse usuário vai abrir, esse usuário vai receber o documento, ou então eu posso dizer que ele vai para uma lotação. A classificação, todos os documentos no SIGADOC precisam ser classificados e identificados. Reproduzido aqui no SIGADOC, o nosso plano de classificação e tabela de temporalidade usado na Justiça Federal. Então, aqui eu tenho todos os assuntos que utilizados na Justiça Federal. Então, os documentos, ao serem gerados, eles têm que receber uma classificação. E nesse plano, ele diz quanto tempo aquele documento, aquele assunto vai ficar guardado, arquivado no arquivo corrente e qual é o destino final dele. Alguns documentos têm um prazo identificado no prazo corrente e depois de cumprido aquele prazo, ele tem que ser guardado permanente. É a destinação final. Tem outros documentos que ele diz, olha, vai passar tanto tempo no arquivo corrente e depois de 2 anos no arquivo corrente, ele já pode ser eliminado. Então, a classificação, ela é de suma importância, né, que seja feita de forma criteriosa, porque ela está intimamente relacionada com o prazo de guarda desse documento. Voltando aqui para o nosso documento, então, eu elaborei um documento. Nesse momento, ele me gera um arquivo temporário. Enquanto ele é um arquivo temporário, ele permite que esse documento possa ser excluído. Ele aqui, em cada fase do documento, ele me mostra a situação em que esse documento se apresenta. Então, nesse momento, ele está sendo apresentado tanto na minha situação em elaboração, pendente de assinatura, como subscritor e revisar. Conforme eu vou sanando as pendências, ele vai mudando essas situações. Então, em cada fase do documento, ele me apresenta uma série de operações que eu posso efetuar com ele. Então, nessa condição de temporário, ele é a única fase que o documento pode ser excluído. E aí você não tem mais acesso a ele, ele realmente é excluído do sistema. É o único momento. Após essa fase, se eu finalizar o documento, ele vai ganhar um número de controle e aí eu não posso mais excluí-lo. Então, neste momento aqui, além de excluir, eu posso definir o perfil desse documento, aquele perfil de interessado, eu coloco aqui. Então, eu vou me colocar como interessada nesse documento. Então, todo o andamento que ele tiver, o sistema vai me avisar de que aquele documento teve um andamento. Aqui do lado direito, ele apresenta os metadados desse documento. E ele diz que é um documento com suporte eletrônico. Ao ser assinado, ele vai ganhar uma data, quem produziu, qual é o destinatário, quem cadastrou, porque aqui eu posso mudar o subscritor e tornar apenas a cadastrante, né? A pessoa que redigiu o documento. Ele informa que esse documento é da espécie memorando, então ele vai ganhar um número referente a memorando. Ele é do modelo que foi denominado memorando, a descrição, né, que ele recebeu e a classificação dele dentro do nosso plano de classificação. Ainda aqui, como eu me coloquei como interessada, ele trouxe para cá. Arquivos auxiliares,
são arquivos que em qualquer outro formato, Excel, Word, que eu posso inserir aqui para auxiliar a compreensão do destino, porque o SIGADOC ele só trabalha com o PDF, ele só trabalha e controla e faz para fazer parte do documento o PDF. Mas eu posso, se eu encaminhar uma planilha, anexar uma planilha aqui em PDF, eu posso encaminhar o arquivo original por aqui, mas ele não faz parte da movimentação do documento e também não é um documento que é controlado pelo SIGADOC. Então, agora, então, como eu falei, nesse momento eu posso excluir ou eu posso finalizar esse documento. Posso incluir mais alguém para assinar comigo, posso mudar o acesso, posso mudar o acesso, ele está como público, eu posso dizer que ele vai ser limitado entre lotações. E é dentro dessas lotações, e dentro da lotação, eu posso dizer quais são os usuários daquela lotação que podem ter acesso ao meu documento. Vou assinar. O SIG ele aceita tanto assinatura digital como certificado digital. A senha ou o certificado digital. Forma ali que esse documento foi assinado eletronicamente pela Rosa e nesse momento ele saiu daquela condição de temporário, ele ganhou um número de memorando, um número controlado, né, que esse número ele é sequencial, primeiro pelo órgão, pela espécie documental, pelo ano, e aí dentro da espécie documental, o sequencial. Quando ele ganha esse número, uma série de outras possibilidades são abertas para se fazer com esse documento. Eu posso anexar simplesmente um documento em PDF. E aí ele vai me pedir para autenticar ou assinar esse documento. Eu vou aqui assinar novamente com senha. E esse documento vai ser juntado ao documento inicial. Então, aquele documento que eu anexei, ele ficou aqui, agora foi juntado a esse documento principal. Então, esse documento eu posso ainda fazer uma anotação simples nele, dizer que ele está aguardando alguma solução, posso autuar como um processo administrativo, posso mais excluir esse documento. Mas caso ele não tenha mais validade, não há interesse que ele vá para frente, o sistema me permite cancelá-lo. Cancelar significa ficar invisível, mas ele não é excluído do sistema. Eu como fui a produtora e fui a pessoa que o cancelei, eu posso, a qualquer momento, desfazer esse cancelamento. Mas ele não é um documento que vai estar disponível para outras pessoas. Eu posso criar outras vias desse documento, eu posso definir aqueles marcadores, né, para organizar ele dentro da minha caixa. Aqui são os marcadores que eu tenho disponíveis, mas eu posso criar novos marcadores. Posso definir o perfil de interesse, de gestor, eu posso duplicar esse documento e fazer um novo documento com essa mesma característica, trocando só algum. Nós utilizamos muito essa ferramenta, porque quando você gera vários documentos muito parecidos, você pode usar um como modelo, duplicar e editar as informações para o novo documento. Eu posso incluir cópia de algum outro documento que já exista no SIGADOC. Eu posso juntar esse documento a algum outro que já exista. E tem diversas outras, eu posso tramitar ele para outro setor e tramitar em paralelo, ele vai paralelamente para duas lotações ao mesmo tempo, e eu posso ver a impressão desse documento. Então, esse documento, ele está agora no aguardando andamento, pronto para sofrer alguma ação.
vou criar um documento, um despacho dentro dele, e qualquer outro tipo de documento nele, incluir nesse mesmo, no andamento desse memorando, e eu vou aqui dizer que ele é digital, eu vou dizer que ele vai para a lotação, vou mudar para site mesmo. Como eu incluí um documento dentro de do principal, ele já herdou aqui a classificação do principal, mas nada me impede de mudar a classificação desse documento especificamente. E ele aproveitou também a descrição do documento pai, né, ou principal. Aqui ele pede qual é o órgão de destino, isso aqui é opcional, e aqui o seu texto. Nós temos aqui diversos tipos de despacho, né? Despacho de acordo, aqueles despachos curtos, né? Que é simplesmente para ter ciência ou uma ação curta. Ou então um despacho personalizado. Vou botar aqui alguma questão de acordo. Ele vai passar por todas aquelas fases de temporário, pendente de assinatura, e aqui ele está me dando a informação de que esse documento foi juntado ao memorando inicial, porque eu entrei nesse documento aqui e incluí um documento dentro dele. Então, ao assinar esse documento, finalizar e assinar, eu posso assinar direto. Vamos ver se ele está fazendo essa operação. Sem finalizar e ele juntar. Nesse momento aqui, como ele está inserido dentro de outro documento, o sistema identificou isso. Então, ele me diz, olha, após a sua assinatura, você pretende que esse documento seja juntado ao principal? Ou você vai fazer essa operação manualmente? Eu já vou deixar marcado aqui esse juntar, e ele vai encaminhar diretamente para vai juntar ao principal. Vou assinar com senha. E ele agora está juntado, o despacho que eu acabei de gerar está juntado ao memorando. O principal, ele está ainda no meu setor competente, mas eu posso agora tramitá-lo para uma outra lotação. Vou mandar ele para essa coordenadoria de gestão documental e ele vai indicar que neste momento ele saiu da lotação no GEB e neste momento ele se encontra na Cogedem. Voltando aqui no meu quadro de expediente, é esperado que ele esteja constando nos meus documentos transferidos digital, porque ele foi transferido para uma outra lotação. E ainda não foi recebido. Aqui está ele, na Cogedem. No momento em que a Cogedem, que é a lotação de destino, recebê-lo na sua caixa de entrada, ele vai sair daquela condição de transferido digital. Eu posso, enquanto o destinatário não recebeu esse documento, eu posso desfazer a transferência, ele vai voltar para a minha lotação, e eu vou fazer aqui uma autuação em processo, para que seja demonstrado como trabalhar com a opção de processo. Dentro do tribunal, nós temos 3 processos, basicamente, são os processos de compra, os processos de pessoal e os processos de assuntos administrativos diversos, né, que não estejam relacionados a compras. E a autuação de expedientes nesses 3 tipos de processos depende do processo de trabalho e tem setores, pessoas específicas que receberam autorização em portaria para que possam autuar um expediente em processo, e isso também, essa autuação, ela está relacionada ao processo de trabalho. Então, um expediente, um processo de compra, ele nasce de um documento chamado solicitação eletrônica de compra, que ele fica tramitando toda a sua vida ali, durante boa parte de sua vida ali como expediente, e se aquela compra, né, aquela licitação for realmente autorizada pela administração, o setor de compras, de contratos, recebe um despacho da diretoria administrativa dizendo autue-se. Então, naquele momento, sabe-se que aquela aquisição, aquela compra foi autorizada. E aí, sim, esse expediente vai ser autuado em processo e a
aí vem todas as outras fases, a licitação, até que a assinatura de contrato. Então, vem todas as outras fases. Então, tem expedientes que eles não vão passar por essa fase de processo. A mesma coisa a parte de pessoal e administrativo. Para que os documentos sejam autuados nesses outros tipos de processo, é necessário que está previsto isso numa atividade, num processo de trabalho. Como aqui é um exemplo, uma demonstração, eu vou pegar esse documento, memorando, e vou autuá-lo num processo apenas para fins de demonstração. Então, quando eu quero aqui autuar ele em processo, ele me pergunta que tipo de processo esse documento vai ser autuado. Eu vou dizer aqui que ele vai ser um processo administrativo, e aí ele vai passar por todas aquelas fases de temporário. Ele me pergunta se tem uma lotação. Como ele foi autuado, uma juntada de documentos sofreu uma autuação, ele já trouxe a classificação, mas eu posso, mais uma vez, trocar, adequar essa classificação, se eu achar necessário, modificar a descrição. Eu dou um ok e, nesse momento, ele gerou uma capa de processo administrativo, tem ainda um número temporário, e nessa fase ele tem aquelas possibilidades de exclusão, de incluir consignatário para assinar junto. Isso depende muito do processo de trabalho de cada órgão. Então, aqui está tudo ok, eu quero realmente fazer a situação, vou assinar esse processo administrativo. Vou assinar. Senha, vou assinar com senha, e ele me gerou aqui um processo. Então, nesse momento, eu não estou mais controlando aquele memorando. Agora, o que vai andar e o que vai sofrer juntada de documentos é esse ADM, esse processo administrativo, é o 001 de 2022. E ele abriu aqui o primeiro volume. O SIGA trabalha com processos por volume. Após 200 páginas de documentos inseridos, ele se encerra automaticamente e é aberto um novo volume, que vai passar também por essa fase de assinatura, de temporário, até que se gera um novo volume. Os volumes, uma vez encerrado, você não consegue mais inserir documento nele, ele é apensado, juntado ao volume 2, só o volume 2 vai receber documentos, mas o volume 1, todos os volumes anteriores vão estar apensados. É considerado uma unidade, né, documental. Então, aquele memorando que foi autuado como processo, todos os documentos que estão juntados a ele, fazem parte agora do ADM 001. Então, agora, o documento que vai tramitar, eu não posso mais tramitar esse memorando, eu não tenho mais opção de tramitar esse memorando para outra lotação. E se eu quiser tirar esse documento daqui do processo, eu preciso fazer um desentranhamento e colocar uma justificativa. Então, agora que eu tenho esse documento aqui, que está agora juntado ao ADM, os próximos documentos a serem inseridos vão ser inseridos no ADM 001. É esse documento que eu posso fazer anotações, apensar algum outro documento, definir perfil, enfim, todas essas operações, agora incluir documento, e aí eu tenho toda aquela tela de inserção de documentos, e sempre sabendo que agora os documentos que são inseridos no ADM. Vou criar aqui um despacho. Vou criar aqui um despacho, e esse despacho, ao ser assinado, ele gera um temporário, e ao ser assinado, agora ele é juntado no ADM, não mais no... eu fiz anexar. Não mais no memorando. Vou assinar aqui com senha, e ele vai juntar.
Então, esse despacho, ele está juntado ao ADM 001. E aqui eu tenho todo o andamento desse documento. Como processo, eu posso apensar esse documento a algum outro processo. Se eu tiver algum outro processo que tenha uma matéria similar, que sirva de estudo, que tenha a ver, o que eles precisam andarem juntos, eu faço esse apensamento e eles vão andar juntos para fins de ciência, de conhecimento, de informação. Mas cada processo tem o seu tempo de vida e a sua finalidade, o que significa que no momento em que eu quiser arquivar esse processo, eu preciso apensá-lo do que ele estiver apensado, porque os outros processos podem ter, ao contrário, não é o volume, seria um processo diferente desse, porque ele tem um prazo de guarda diferente desse. Uma outra informação importante é essa ferramenta aqui, essa opção de ver mais. Nessa função de ver mais, a gente consegue fazer uma auditoria no sistema, por onde ele passou. Essa aqui é a via geral, né? É a via do documento. Se ele tivesse sido criado mais uma via, não um processo, mais um expediente, ele informa o que está acontecendo com cada via daquele documento. Então, aqui eu tenho as informações, e aqui mais aprofundadamente, nessa auditar, sobre o que aconteceu com esse documento. É possível fazer ver a trilha, né, por onde esse documento passou. Essa é a autuação processual. No tribunal, a gente autua documentos em processo administrativo. É necessário ter um documento, um expediente avulso, e aquele expediente fazer parte de documentos passíveis de sofrer a ação de se transformar num processo. Nem todos os documentos podem ser autuados em processos, né? Então, para se transformar num documento administrativo, existem algumas regrinhas e isso depende de cada órgão. Agora, é possível também você, primeiramente, dependendo da forma de trabalho do órgão, de criar a capa do processo, aqui um outro tipo de processo, um processo de acompanhamento de projetos. Eu posso criar a capa do projeto, dizer qual é a classificação desse projeto, qual é o nome do projeto. E aqui eu não tenho documentos juntados a ele. Eu tenho aqui uma capa de processo que eu vou assinar. Ele me gerou apenas um número de processo. Aqui eu posso juntar documentos que eu queira que venham fazer parte desse tipo de processo. Então, isso aqui é da espécie processo de acompanhamento de projetos, e aqui eu posso inserir. Então, tem duas formas de se trabalhar com processo. A nossa numeração ela é feita por por controle do órgão, pelo tipo de documento e sequencial. Mas, que você consiga produzir um documento dentro do SIGA-DOC, é necessário que esse documento esteja criado dentro do SIGA. Então, nós temos aqui, dentro do nosso sistema, o nosso cadastro de espécies e o nosso cadastro de modelo. As espécies documentais são responsáveis pela numeração sequencial do documento. Então, a espécie do tipo memorando, ela tem a sigla MEM, e todo documento que for criado com essa sigla de memorando vai receber uma numeração sequencial dentro do órgão por conta dessa sigla. Então, a espécie documental, ela é única e ela é responsável pelo controle de numeração dentro do órgão. A espécie, ela aceita diversos tipos documentais. Então, dentro daqui do nosso cadastro de modelos ou tipos documentais, nós temos todos esses memorandos, são tipos documentais da espécie memorando e, portanto, da numeração MEM.
Outra questão importante se dizer é que esse documento ele é fabricado, é desenvolvido na linguagem FreeMarker. É essa linguagem que o desenvolvedor utiliza para gerar esses documentos dentro do SIGADOC. Então, um documento aqui, esse memorando aqui, por exemplo, do tipo memorando, onde ele tem uma caixa de texto, o código dele é muito simples. É uma caixa de edição, um editor de texto, e ele não requer muita configuração. Todo modelo é dividido em duas partes. Essa primeira parte é comum a todos os modelos dentro do SIGADOC. A partir daqui ele é passível de configuração. Então, dependendo do modelo, da cara que se deseja que o documento tenha, que ele apresente, que ele se manifeste, é necessário um nível de desenvolvimento aqui de FreeMarker. Vou mostrar esse memorando que é bem simples, vou mostrar um outro que é um pouco mais complexo para que vocês vejam a diferença do FreeMarker. Esse documento, esse requerimento, por exemplo, de concessão intempestiva de férias, ele já tem um FreeMarker bem mais complexo, porque ele é um documento que já tem campos pré-definidos. Vou mostrar para vocês como é que ele se comporta. E ele, inclusive, uma questão importante também a ser mostrada, conforme eu disse, todos os documentos no SIGADOC são classificados, precisam ter uma classificação. Então, todos esses documentos aqui, onde na minha tabela, na minha lista de modelos, estão aparecendo com a classificação, significa que eu já atribuí a classificação no modelo, na hora da confecção, né, na hora do desenvolvimento desse código. Então, o usuário não vai precisar codificar esses modelos. Os que estão com campo de classificação livre, significa que o usuário, ao confeccionar esse modelo, ele vai precisar atribuir uma classificação. Então, para que um documento seja produzido no SIGADOC, ele precisa existir primeiro, ser informado primeiro. Esse documento ele vai ser de que espécie? Porque eu preciso atribuir uma numeração para ele. Então, primeiro eu preciso dizer se ele vai ser da espécie memorando, se ele vai ser da espécie requerimento, se ele vai ser da espécie requerimento, e aí ele vai receber a sigla REC. Então, a espécie dentro do SIGADOC tem a finalidade de controlar a numeração daqueles documentos. E os tipos documentais, dentro de cada espécie, você pode ter diversos tipos. Qual é a importância, qual é o objetivo de se ter mais de um tipo documental por espécie? Eu tenho um requerimento. Deixa eu abrir aqui minha caixa de modelos para requerimentos. Requerimento de alteração nos assentos funcionais, de tempo de contribuição. Então, se o assunto que eu quero requerer já tiver um documento previsto, é muito mais fácil eu utilizar. Agora, se o assunto que eu quero não está previsto, aí eu tenho a opção de gerar um requerimento livre, e aí ele me dá aqui uma caixa em branco e eu digo o que eu quero. Agora, se eu quiser, por exemplo, um requerimento de férias, de querer alteração nas minhas férias, por exemplo, ele vai me trazer aqui as operações, as possibilidades de documentos para fazer alteração de férias. Ao selecionar um requerimento que eu já tenha determinado qual é a finalidade, qual é a atividade desse documento, esse requerimento aqui é específico para pedir, para fazer a concessão, né, intempestiva, né, fora do prazo, ou alterar meu período de férias. Então, ele vem aqui, me diz qual é ele diz aqui que eu tenho que mandar esse documento. Primeiro, eu tenho que passar esse meu documento para a anuência da minha chefia. E, em seguida, a minha chefia vai encaminhar para o setor de pessoal. Então, aqui, a seção de cadastro, ela é o destinatário desse documento. Mas, então, ele vem aqui, vou dar aqui Então, esse documento, esse modelo, já foi configurado dessa forma. Eu tenho aqui um vocativo que eu posso utilizar, eu digo aqui qual é o meu ramal, eu digo assim, eu quero marcar minhas férias que estão fora do prazo ou eu quero alterar minhas férias? Aí eu quero marcar.
E aí ele pede para você selecionar o período aquisitivo. Eu digo aqui, eu quero dizer que eu quero minhas férias em período integral, 2022. Pergunta se eu quero aqui gratificação, antecipação, você vai respondendo. Então, esse documento, o free marker dele foi desenvolvido para você ir respondendo situações. Então, aqui eu digo que não, aqui você tem marca que você tem ciência sobre, né, sobre o que está previsto em portaria, você dá um ok no documento, e aí ele te gera um documento onde você, ao responder campos, ele trouxe aqui todo um texto que já estava previsto nesse tipo documental. Então, isso é a importância de se ter um documento já configurado com um free marker mais desenvolvido. Mas isso é opcional também. Isso facilita muito e repare que eu não tive que atribuir a classificação, porque por se tratar de férias, na configuração desse documento já foi dito que ele recebe essa classificação. É que todos os documentos no seu código, ele precisa ser classificado. Eu vou agora mostrar rapidamente umas outras possibilidades, outros operações do sistema, né? O SIGA tem aqui uma ferramenta de pesquisar documentos, onde ele tem esses campos e ele permite a combinação. Então, em todos os campos que são passíveis de pesquisa, o SIGA apresenta aqui. Então, eu posso pesquisar documentos que estão na caixa de entrada da matrícula tal, ou então da lotação no GEB. Então, ele te mostra aqui, os documentos que estão, naquele momento, constando da caixa de entrada do NUGEB. E tem várias outras formas de combinação de campo. Eu preciso pesquisar, eu não lembro o número do documento, mas eu sei que esse documento foi emitido este ano, ele foi assinado pela minha coordenadora. Mas eu não sei, ou eu posso dizer, eu tenho certeza que é do tipo memorando, e aí eu coloco aqui e ele vai trazer. Ou então, eu não sei se foi memorando, se foi requerimento, mas eu tenho certeza que ele foi emitido esse ano e foi assinado pela Débora. Ou então, assim, olha, eu não sei se foi ela que assinou, mas eu tenho certeza que o cadastrante fui eu. Então, eu coloco aqui o cadastrante. Eu quero saber todos os documentos que eu cadastrei, mesmo que não tenha sido eu a pessoa a assinar esse documento. Então, ele vai trazer no ano de 2022, todos os documentos onde a Rosa foi a cadastrante. Lembrando que ele pergunta aqui qual é o órgão, porque dentro da base do SIGA, da segunda região, nós temos 3 órgãos: o Tribunal, a Seção Judiciária do Rio, a Seção Judiciária do Espírito Santo. Então, esses 3 órgãos compartilham a base de dados do SIGADOC. Então, normalmente, quando eu trabalho no tribunal, ele já limita a minha pesquisa dentro do tribunal, mas nada me impede de pesquisar os documentos na seção judiciária. Se esses documentos estiverem abertos, não estiverem fechados para o órgão, eu, sendo de outro órgão, eu consigo pesquisar. E se esses documentos também tiverem com sigilo, não tiverem com sigilo atribuído. Então, são campos que permitem a combinação deles. Às vezes você sabe também, não sabe o documento, mas você sabe mais ou menos o período em que esse documento saiu. Então, são recursos que o SIGA te dá, ou por classificação, quero saber todos os documentos que foram emitidos com essa classificação, com esse assunto, ou então que tenham essa descrição. Então, esse aqui é o recurso de pesquisa do SIGA. Uma pesquisa rápida, quando você conhece o documento, é inserir logo aqui, nesse campo de busca, o número do documento. Se eu colocar aqui, por exemplo, memorando 21, vamos ver se eu tenho memorando, eu acho que não tenho. Não, memorando 21 eu tenho, mas ele não está acessível para mim. Então, quando você coloca nessa caixa aqui, memorando 21, ele entende que você está querendo saber o memorando 21 do ano corrente, do ano de 2022. Não, eu quero o memorando 21
mas eu quero do ano de 2021. Aí você tem que ir dando informações para ele buscar. Esse documento também não está disponível para mim. Ele existe, mas ele não está disponível para a minha matrícula. Então, essa é a forma de pesquisar. Você tem uma pesquisa rápida. Se eu posso pesquisar aqui informações sobre uma lotação. Ele dá... essa lotação no GEB, ela é subordinada à Secretaria de Atividades Administrativas. E ela tem essas sublotações. Tem setor de arquivos, de biblioteca, jurisprudência... e tem essas pessoas fazendo parte dessa lotação, né? O NUGEB, as seções subordinadas, lotações subordinadas, e quem é a lotação pai. Então, eu conheço isso tudo aqui através do SIGA. Mesma coisa, eu posso pesquisar informações sobre uma matrícula. Vou botar a minha aqui, 1962, eu consigo pesquisar. Eu tenho aqui todos os dados, todo o histórico do servidor, né? A lotação em que ele se encontra, desde quando, e por todas as lotações que esse servidor já passou. Conforme falado, o SIGA é um módulo, ele trabalha com módulos integrados. Então, nós temos dentro do SIGA o módulo RH. Quando você tem um documento que fala Rosa Maria na lista judiciária, matrícula nível superior, classe B, padrão, isso tudo aqui, ele está, todas as informações estão sendo trazidas do módulo de recursos humanos, né, do RH. Então, isso tudo aqui é conhecido por conta dessa integração que há com recursos humanos. Vou falar rapidamente, mostrar para vocês o módulo de Workflow, que é um módulo que foi desenvolvido recentemente, que ele foi aprimorado recentemente de maneira a deixar um pouco mais fácil a interação com o usuário e o próprio setor, né, conseguir mapear os seus próprios processos, gerar um fluxo para os seus processos, sem que seja necessária a ação contínua e dependente da TI, né? Então, a gente tem o módulo de Workflow, né, que é um módulo à parte, e cada processo que eu queira desenhar, eu gero um diagrama de processo. Então, o objetivo do Workflow é fazer a tramitação automática daquele documento. No momento em que aquele documento está atrelado a um workflow, no momento em que o setor recebe aquela tarefa e executa, marca OK, quer dizer, executou a tarefa, ele vai para a tarefa seguinte, até o momento em que ele fecha a tarefa. O nosso objetivo aqui não é mostrar o workflow, mas não é detalhar o workflow, mas só para saber que isso já é uma ferramenta em operação no SIGADOC. Seria essa a nossa apresentação. Não se trata de um treinamento, e sim uma apresentação básica do sistema. Agradeço. Boa tarde.